Fala pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do que a gente vai conversar sobre Lilith. Lilith é um ponto super importante no mapa das pessoas, principalmente de um ponto de vista psicológico, principalmente de um ponto de vista terapêutico, que eu identifico muito no meu dia a dia, especialmente com os meus clientes de terapia. É um ponto que afeta bastante a vida das pessoas, principalmente no campo emocional. E ele pode, ele funciona como um potencial bloqueador das melhores experiências do campo onde estiver. Então, quando você estiver pensando na questão de Lilith, a gente tem que levar em consideração sempre algumas camadas. Então você vai ver Lilith, que signo que está no seu mapa, qual é a casa que está, e especialmente se está em conjunção, especialmente em conjunção com Sol ou Vênus, com Sol ou Lua. Obviamente, se tiver em conjunção com os outros planetas, também é bastante importante, tá? Mas se tiver com Sol e com Lua e com ascendente, muito pertinho do ascendente, esse pode ser realmente um problema que se carrega para a vida inteira, se não é adereçado com atenção especial. A gente precisa pensar nisso, fazer um processo de interiorização, entender quais foram as situações que foram vividas na vida, que são simbolizadas por essa presença e como que a gente pode tratar isso no dia a dia. Certo? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o posicionamento de Lilith nos signos e eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre o posicionamento de Lilith nas casas, tá? Como esse é o segundo vídeo, eu vou deixar marcado aqui embaixo na descrição o link para você assistir o vídeo sobre conceitos de Lilith, tá? Que eu fiz um tempinho atrás. Bacana? Então vamos lá analisar Lilith signo por signo. Muito bem, pessoas. Então, antes de entrar nessa análise aqui, eu quero só dar dois recadinhos. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, terapeuta astrológico. Isso quer dizer que eu uso a astrologia de uma forma terapêutica no meu dia a dia, associado com conceitos junguianos da psicologia, para cuidar das pessoas. E a gente vai se encontrando semanalmente ou a cada 15 dias para cuidar das questões que estão permeando o seu dia a dia aí, seja no lado emocional, financeiro, troca de carreira, coisas de saúde. A gente senta, olha para o seu mapa, olha para as previsões, vê o que está acontecendo e eu vou ajudar você a descobrir quais são as melhores características do seu mapa que você tem que colocar em ação para solucionar essas questões que você está vivendo, tá? A outra coisa é que aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal você encontra o WhatsApp para entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas e agendar suas sessões e o PDF onde você encontra todos os valores e serviços aqui da Academia Astrológica. Bacana? Dito isso, vamos falar sobre a posição de Lilith nos signos. Bom, Lilith em Áries é um ponto bastante delicado, tá? É muito sensível, porque Lilith em si já é um ponto que pode provocar bastante reatividade. Como é um ponto que a gente tem experiências de rejeição, Lilith em Áries pode representar que qualquer coisa que se assemelhe à experiência que a gente tenha vivido no passado, que a gente se sentiu rejeitado, expulso, de brigas, discussões e desentendimentos, vão catalisar essa emoção e vão impulsionar o que está escondido lá no inconsciente para fora. Então isso pode fazer com que a pessoa se torne muito reativa e muito defensiva, especialmente se isso estiver ligado com Sol, Lua e Ascendente, tá? Num lado da Lua, então, nem se fala. A pessoa pode ficar emocionalmente muito impaciente e combativa. Lilith, apesar de ser um ponto que é de uma experiência dolorida e emocional e dolorida, ela não necessariamente vai fazer com que a pessoa seja chorona, tá? Áries é briga, é agressividade, é reatividade. Então, Lilith e Áries, quando ativado por trânsitos ou lunações, eclipses, pode fazer com que a pessoa passe por um período de altíssima irritabilidade, onde briga com todo mundo, reage com qualquer coisa, meio que é um período aí um pouco delicado, né?
Então quem tem Lilith e Áries tem que ficar muito atento e tentar descobrir formas de controlar esse impulso de raiva e de briga e direcionar isso para um campo mais saudável, né? A gente sabe que o signo de Áries, como é um signo de muita ação e de muito energia física, todos os esportes e artes marciais são uma boa válvula de escape para essa história, né? Isso, apesar de ser muito clichêzão, pode funcionar, tá? Mas, de qualquer forma, tem que ficar bastante atento, porque isso pode ser um comportamento que se tornou padrão, especialmente se você tem Sol, Lua e Ascendente muito próximo de Lilith. Você pode ser uma pessoa muito combativa constantemente e achar que isso é uma normalidade. Eu sou assim mesmo. Se você quiser, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Você, se não gostar, problema seu. Então é necessário tentar encontrar um caminho de apaziguar e harmonizar essa energia interna. Como Lilith é um ponto que acaba ficando no inconsciente, vai escorregar lá para o fundo, a investigação tem que vir através de meios terapêuticos que tenham ajuda de gente do lado de fora. Áries não é exatamente o signo que costuma pedir ajuda. Então, se você tem Lilith em Áries e não tem Sol, Lua, Ascendente em Áries, já fica um pouco mais fácil de lidar. Se você tem essas posições e nunca fez terapia, nunca buscou ajuda, dá uma baixada na defesa, né? Porque Lilith costuma deixar as nossas defesas muito altas. Dá uma baixada nisso, vai conversar com alguém, ver como que você consegue descobrir o que é que isso representa e como que você consegue melhorar a sua relação com isso. Ó, signo de Touro é o signo dos prazeres, né? É o signo das posses, dos prazeres, do paladar, da visão, do tato, né? Ele está muito ligado com esse mundo físico. Lilith em Touro pode representar experiências de dificuldade de se conectar com isso da melhor forma possível. Se você pensar que o signo de Touro é ter coisas e sentir prazer nas coisas, né? A presença de Lilith em Touro pode fazer com que exista uma dificuldade muito grande da pessoa se conectar com os reais prazeres. Ou ela encontrar o real prazer nisso, porque em algum momento ela deve ter tentado e foi reprovada por isso, né? Ela pode ter uma dificuldade muito grande de conseguir exercer o seu controle sobre o mundo físico e financeiro, porque ela teve experiências de altíssimas frustrações com isso, especialmente nos primeiros anos. É uma dificuldade de lidar com esse mundo, né? Uma repressão, né? Você pode, sei lá, imagina uma criança que ganhou um dinheirinho da mesada e foi lá comprar o chiclete de tutti-frutti que ela queria comprar. E na hora que ela foi pagar, a mãe deu uma bronca. Você tem que guardar o seu dinheiro, você não sabe que você tem que economizar para pagar coisas que são realmente significativas, só que esquece que a criança tem 2 anos de idade, né? Então a pessoa fica com medo de usar aquilo, ela fica com receio de tirar prazer daquela coisa, porque sempre tem que guardar, sempre tem que conseguir criar um julgamento de valor sobre aquela experiência lá que a mãe ou pai ou outras situações trouxeram para a vida dela. Eu conheço pessoas que têm Lilith em Touro, que elas são simplesmente incapazes de gastar qualquer dinheiro com elas, qualquer coisa que seja. Pode comprar coisas para os outros, mas quando vai gastar dinheiro para si, quando vai ganhar presentes ou comprar uma roupa nova, comprar um perfume, alguma coisa assim, a pessoa se sente muito mal, mas muito mal, a ponto de ter um monte de dinheiro guardado na conta, mas ela é incapaz de utilizar isso para si. E isso é prejudicial para uma questão de autoestima, com certeza, principalmente se você tem planetas pessoais junto de Lilith. De uma forma mais de expressão social, talvez isso não seja tão problemático como o Lilith em Áries, por exemplo, que eu expliquei para vocês há pouco, né? Mas para si é muito difícil, é muito problemático, muito complicado, porque a gente precisa viver o prazer nesse dia a dia também. Não é só trabalhar, não é só estudar, não é só conquistar coisas no mundo financeiro, mas é também saber usar isso para você. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas gasta em coisas para estrutura, para previdência, para se prevenir de problemas lá na frente, mas não aproveita nada agora. Ela não consegue consumir nada para si agora. Então ela não tem essa sensação de auto-merecimento, manja? Então é uma coisa que é bastante complicada de um ponto de vista mais individual, tá? Ela não é tão problemática assim no sentido das relações. Bacana? Então se você tem
Lilith em Touro, fica relativamente mais fácil de você cuidar disso indo devagarzinho e comprando alguma coisa para se agradar, para usar o seu dinheiro para você mesmo. O que pode parecer para as outras pessoas um absurdo, mas existem limitações para todos os tipos de coisa, e Lilith em Touro pode representar isso para algumas pessoas. Bom, e saindo da questão material e indo para a questão social, aí sim, na questão de Lilith em Gêmeos, a gente pode encontrar uma barreira na forma como a gente se conecta com as pessoas. Isso tem alguns desdobramentos e eu gosto de pensar em Gêmeos como a habilidade que a gente tem de ligações sociais e, ao mesmo tempo, a habilidade que a gente tem de assimilação de informações. Então, Lilith em Gêmeos pode representar uma pessoa que tenha tido dificuldade para falar, para ler, para aprender a ler, a falar, a conversar com pessoas, a expressar a sua opinião ou entender o que está sendo dito para ela. Isso, a Lilith sempre representa uma experiência de que alguma coisa do mundo externo influenciou no meu mundo, tá? Sempre tem isso aqui. Isso não é uma coisa, não é uma particularidade, tipo da criança começar a sentir que ela tem alguma dificuldade e ela for tímida e tal. Não é uma questão de ela ser tímida. Isso é importante fazer essa distinção porque se você tem Lilith em Gêmeos, alguma coisa que você falou em algum momento ou que você não compreendeu naquele momento recebeu uma informação externa de reprovação. Pode ter sido um ato de bullying, pode ter sido uma bronca, pode ter sido uma ignorada no seu comentário, que isso machucou o coraçãozinho. E aí a pessoa se sente inadequada, ela se sente não merecedora da presença dos outros, então gera muita dificuldade de se conectar com isso. A pessoa pode não querer ler livros, por exemplo, que quando ela era pequena, isso eu já vi acontecer, uma pessoa não lia, ou ela tinha muita dificuldade em raciocínio. Como é que era? Era muita dificuldade em lição de exatas. Isso, eu tinha muita dificuldade de lidar com coisas de matemática, porque quando a criança era pequena, ela tentava fazer os exercícios e ela tinha essa dificuldade de raciocínio de exatas, e o pai ficava do lado e toda vez que ele errava, o pai dava um tapão na cabeça. Ele falava, como você é burro, já te expliquei que isso não é assim. Aí eu iria lá de novo e ia ficando cada vez mais tenso, e lógico, uma criança que fica cada vez mais tensa e sob pressão, ela não existe a menor possibilidade dela acertar. Então passava um tempão, ela errava, o pai dava um tapão e chamava de burro, aí chamava de burro, e o tempo todo. Aí a pessoa nunca conseguiu se desenvolver nessa área, nunca, né? Sempre foi muito complicado. E não vai achando que isso acontece só com o pai não, tá? Porque eu já ouvi muita mãe falando que a criança é imprestável, que não sabe lavar a louça, que não sabe ajudar, que não sabe cuidar do irmão, que não sabe se vestir, tá? Então tem essa expressão para os dois lados. Nessa questão de desenvolvimento intelectual, Lilith em Gêmeos pode ter provocado muitas situações complexas nesse sentido. E também na parte de contato com pessoas também pode ter sido problemático. Imagina a criança que quer se adequar com um grupo e conhecer pessoas novas e ela está sempre sendo expulsa e rejeitada, né? Então pode ser um ponto bastante delicado na escola, né? Pode ter sido bastante difícil. Bom, Lilith em Câncer já fica um pouco mais simples de identificar, porque Câncer é família, né? É a origem, né? É o passado, é o que me nutriu, é o que me protegeu. Apesar de que a gente tem sempre que saber fazer a distinção do posicionamento do signo de Câncer com relação ao mapa como um todo e entender também como funciona a casa 4, Lilith em Câncer pode representar situações em que a pessoa se sentiu rejeitada pela própria estrutura que deveria proteger ela no começo da vida. Isso pode ter sido muito difícil de vivenciar, pode ter sido muito complicado. E a pessoa tem que desenvolver formas de criar a sua estrutura, a sua autoconfiança, a sua autossegurança um pouco desconectada desse ambiente familiar que teoricamente deveria ser positivo, acolhedor, quentinho, gostoso. O que a gente sabe que muitas famílias não são desse jeito. Então essa Lilith em Câncer pode provocar uma coisa tão profunda na pessoa que ela tem absurda dificuldade de conseguir compreender por que as pessoas querem ter família, por que as pessoas gostam tanto de Natal, por exemplo.
né? De Páscoa, de Dia das Mães. Pra que Dia das Mães? Minha mãe foi comigo, tipo, não dá para entender por que isso funciona assim. Ou então a família da pessoa pode ter vivenciado várias situações complexas, né? Ela pode ter passado por uma família com dificuldades, ou a criança mesmo pode ter desejado ter isso ou aquilo e sempre levou bronca, fala assim, não entende nada, que a gente tem que prestar atenção no que a família precisa e não no que você precisa parar de ser egoísta e aquela coisa toda. Então pode ser um ponto bastante delicado, né? Porque a família é a base, né, cara? Recentemente eu dei uma aula em que a gente estava falando sobre pessoas que são gêmeas, né? Nascem duas pessoas ali. E me perguntaram qual que é a diferença, porque as pessoas têm vidas diferentes, expressões diferentes, mas têm o mesmo mapa. E eu gosto de explicar isso de que, partindo do ponto de vista que as pessoas são separadas, se uma dorme virada para um lado e outra dorme virada para o outro, o ponto de vista delas para o mundo já é completamente diferente e elas mudam a expressão que elas têm sobre aquilo ao longo da vida, mesmo tendo o mesmo mapa. A raiz é a mesma, a sensação emocional é a mesma, mas a expressão ela é diferente, mas o estímulo é igual, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre a estrutura familiar, é tão importante para o desenvolvimento da pessoa e ela se sentir desejada no mundo quando ela tem essa família muito bem estruturada. Uma pessoa que cresce com uma família amorosa, tendo Lilith em Câncer, pode passar por uma experiência de rejeição porque ela foi extremamente amada e no momento que ela estava acostumada a ser amada daquele jeito, ela deixou de ser. Porque a mãe estava passando mal, o pai não estava trabalhando e na hora que a bebê estava chorando, nenhum dos dois estava disponível. Ela pode se sentir completamente abandonada naquele sentido, porque ela sempre teve todo o acolhimento que precisou. Uma pessoa que viveu numa família disfuncional tem Lilith em Câncer e já é autoexplicativo. Então, a gente sempre tem que fazer a distinção da análise dos pontos baseado na contextualidade de vida de cada pessoa, tá bom? Lilith em Leão pode provocar questões com o eu, né? Especialmente se você tem Sol em Leão em conjunção com Lilith, né? Se você tem ascendente em Leão em conjunção com Lilith, isso pode representar uma dificuldade muito grande de se sentir percebido e reconhecido e valorizado como a maravilha que você queria ser. O signo de Leão é o signo do ego, é o signo do brilho, é o signo do aparecer e me sentir valorizado nessa vida. Com essa postura, com esse comportamento, com essa realeza que eu sou. Isso não precisa ser ruim, tá? Eu sei, eu estou exagerando, mas isso não precisa ser ruim. Então, uma pessoa que tem uma energia dessa, ela poderia ter tentado se expressar na vida e ter sido completamente rejeitada e ridicularizada pelos coleguinhas de escola, pelos irmãos, por papai, por mamãe, por escola, por professor, por que quer que seja. Ela tem essa tentativa de se colocar num posicionamento de destaque e ela é completamente impedida disso. Isso pode ter sido um evento intencional dela tentar fazer isso, ou ela pode ter imediatamente identificado que isso não é capaz, isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Obviamente isso depende de outros posicionamentos do mapa, tá? Isso tem que ser explorado outros pontos. E se for o caso de ela nem ter tentado, essa Lilith em Leão também exemplifica de que é necessário fazer um esforço para colocar esse brilho para fora e romper com essas limitações. Só que fica muito complexo de fazer isso porque existe sempre o medo que vem escondido dentro da mente de que se eu tentar qualquer coisa, eu vou ser rejeitado, vou ser humilhado, vou ser expulso, vou ser segregado, vou ficar num canto, né? Vou ser colocado para fora do grupo. Isso mina muito a autoconfiança das pessoas. Então você imagina, se você tem, por exemplo, Sol em Capricórnio e Lua em Virgem, que eles não são os melhores signos do mundo de pensar na questão de autoestima. Você tem Lilith em Leão, numa casa, sei lá, numa casa 8, por exemplo, né? Fica muito complicado da pessoa conseguir ganhar uma expressão externa de confiança.
ela fica muito difícil dela conseguir atuar e trazer coisas para si que sejam realmente significativas, porque ela tem essa dificuldade de agarrar ou de reconhecer a elevação do próprio eu. Então, pode ser bastante complicado essa posição. Lilith normalmente não é uma posição fácil de lidar, mas dependendo da composição do mapa, Lilith e Leão pode ser bem difícil no ponto de realização e autoestima. Lilith em Virgem é outro ponto que é absurdamente complicado, porque assim, qualquer ponto que é mais sensível, subjetivo, dolorido, psicológico, emocional, espiritual, colocado no signo de Virgem já está no lugar errado. Porque o signo de Virgem ele é o mais objetivo, físico e matemático possível. Se você fala de coisas subjetivas, aí o negócio complica, meu. Aí fica muito difícil de analisar, né? A galera que tem posicionamentos de Virgem podem ser tão céticos e tão absurdamente frios consigo mesmo que analisar possibilidades assim fica praticamente inviável, é muito complicado, é muito difícil. O signo de Virgem não tem tempo para coisinhas delicadas e subjetivas, ele precisa trabalhar. Quem tem Lilith em Virgem, muito provavelmente tem um medo desgraçado de falhar onde quer que seja, né? Você tem uma necessidade muito grande de ser sempre perfeito, mas ao mesmo tempo a sensação de que você nunca é perfeito é muito mais constante do que se imagina. E isso é baseado em alguma experiência que ocorreu que provou para aquela pessoa de que não importa o quanto que ela faz, não importa o quanto que ela se esforce, ela sempre vai fazer alguma bobagem, ela nunca vai estar satisfatória. E aí você gera uma energia de ansiedade muito grande. O signo de Virgem eu tenho visto, especialmente nos últimos 3 anos, a minha visão sobre o signo de Virgem não é que mudou, mas ela ganhou outro patamar na percepção da energia tensa que existe dentro desse signo. É muita cobrança, é muita exigência, são muitas regras, são muitos detalhes a serem cumpridos e isso gera uma ansiedade porque é um nível de cobrança que é desumano, cara. É um negócio assim que não dá para preencher, é uma coisa inimaginável. Essa posicionamento de Lilith em Virgem vai amplificar isso num nível psicológico que chega a ser patológico, inclusive. Então, é necessário ter muito cuidado com isso. Só que é muito difícil de você cuidar dessa situação, porque, bicho, você tem Lilith em Virgem, especialmente se você tem outros posicionamentos, né? Eu sempre vou falar Sol, Lua e Ascendente essencialmente, mas outros posicionamentos também. Se isso está envolvido, você tem que parar e falar com a pessoa e falar, bicho, olha só, você precisa parar e analisar esse pedacinho aqui, ó. O que aconteceu? Entende que a sua ansiedade pode vir daquela experiência na escola, que você tentou fazer aquilo lá, e aí a professora falou que você é burro, que você não sabia fazer aquilo, e aí você percebeu que você só consegue ganhar atenção, ou se você consegue ganhar um parabéns ou bom trabalho, se você se esforçar no máximo da sua existência, né? Você só consegue, por exemplo, ganhar a atenção da sua mãe se você fizer toda a sua lição de casa, arrumar o quarto, limpar o banheiro, cuidar do seu irmãozinho, deixar a casa brilhando, lavar a louça depois, e aí a sua mãe te dá um pingo de atenção. Quer dizer, seu merecimento está envolvido no preenchimento de todas as tarefas do dia a dia. Só aí no final você vai se sentir mais merecedor daquilo. Óbvio que isso não fica se operando dessa forma na mente das pessoas, mas a necessidade de você trabalhar e ser muito bom em tudo que você precisa fazer vem enraizado por isso. Para você parar uma pessoa dessa e falar, para de trabalhar. Só aí eu já não consigo mais fazer a sessão, né? Vamos pensar naquilo. Para um pouquinho, vamos desenvolver essa história e como que você pode pegar hoje e tentar achar uma solução para se empoderar dentro dessa história sem ficar cobrando mais do que você consegue fazer. Olha, signo de Virgem é bem complicado, viu, gente? É bem, bem difícil. Viu? Lilith em Virgem é osso. Bom, Lilith em Libra é muito simples, mas é muito simples mesmo. Alguma coisa deu errado no relacionamento, onde quer que seja. Então, se Lilith fala sobre Lilith, se
A Libra fala sobre a necessidade de estar com o outro, né, de se relacionar com o outro. Lilith em Libra quer dizer que houve algum tipo de rejeição, de frustração, de traição. Traição é uma coisa que pode ser bastante comum. E isso debilitou a capacidade que a pessoa tem de acreditar que aquilo vai dar certo. Ou pode ter gerado uma necessidade tão urgente de conseguir, de tentar consertar aquilo e se sentir valorizada dentro de um relacionamento que vai entrando desesperadamente relacionamento atrás de relacionamento, ou ela vai tentando conquistar um relacionamento atrás de relacionamento e fica tão desesperada para o negócio acontecer que as pessoas não querem saber, porque a pessoa é muito louca, meu. A pessoa é doida. A pessoa sai comigo uma vez, cara. Imagina, você sai com... Eu tenho certeza que pessoas já viveram isso, né? Tanto homens quanto mulheres. Você sai com uma pessoa, tem uma noite super agradável, dá risada, ri, dá aquele beijo apaixonado no final da noite, vai embora, tal. Meia hora depois, a pessoa manda mensagem no seu celular e fala: nossa, a noite foi tão encantadora, eu já estou morrendo de saudade de você. Nossa, tenho certeza que a nossa vida juntos vai ser excelente. Como? A gente acabou de sair, eu nem sei como é que vai ser amanhã, você já está falando que a gente vai passar uma vida junto. Então esse tipo de ansiedade, esse tipo de pressa e de insegurança que Lilith em Libra pode trazer é uma coisa que pode acontecer várias vezes na vida das pessoas e atrapalhar significativamente a busca por esse relacionamento harmônico que a gente quer. Isso pode ser bastante difícil para essas pessoas. Signo de Libra é um signo que é muito, muito complexo porque depende muito dessas conexões. Obviamente, isso fica muito mais forte se for, por exemplo, Lilith em Libra de casa 7. Lilith em Libra de casa 7 em conjunção com a Lua de casa 7. Aí nós temos um problema bastante sério. Né? Se for Lilith em Libra de casa 11, por exemplo, não é tão forte assim. Ele pode não representar exatamente isso. Tem outras interpretações que a gente pode fazer. Mas essencialmente nessa questão de relacionamentos, isso pode pegar bastante. E aí a gente fala sobre Lilith em Escorpião. Aí a gente entra na questão da sexualidade, assim, bastante profundo. A gente fala sobre traumas, a gente fala sobre grandes problemas psicológicos, grandes dores, sobre luto, sobre perda. Mas, assim, a parte sexual é uma coisa que é muito forte. A sexualidade é forte para todas as pessoas, querendo ou não, isso sendo um tabu ou não. Isso se torna um ponto central dentro da nossa mente aqui, né? Inclusive tem uma vertente da psicologia inteirinha que fala só sobre isso, né? Só sobre o desenvolvimento ou o quanto que a energia sexual, o impulso sexual domina a vida das pessoas de uma forma inconsciente, né? Lilith em Escorpião é um problema que potencialmente pode ser muito sério. Pode envolver várias situações, inclusive de violência, tá? Pode ser violência sexual, mas pode ser a violência física mesmo. Pode ser violência psicológica, né? Aqueles abusos psicológicos que se tem que acabam se alojando lá no fundo da pessoa e ela se torna uma pessoa absurdamente densa e ressentida e magoada e com muita dificuldade de elaborar isso, porque afinal de contas é Escorpião. E Escorpião é o porão da nossa mente, é tudo que a gente tem aqui na cabeça, a gente joga lá pro fundo e torce para nunca mais dar de cara com aquele negócio, porque é extremamente complexo, né? Muito difícil de vivenciar isso. O bom lado é que ao mesmo tempo que esse é o porão e a grande energia psicológica, densa, emocional fica escondida lá embaixo, há também a grande habilidade da renovação e do renascimento. Porém, para fazer isso, a pessoa que tem esses posicionamentos, especialmente Lilith, tem que estar disposta a enfrentar isso e mergulhar lá dentro, estudar sobre isso, estudar sobre o comportamento e conseguir tirar a melhor característica disso, a melhor energia disso, o que pode gerar um baita do empoderamento. Isso pode ser muito bom, especialmente na área sexual, tá? Lilith atuando de uma forma negativa na sexualidade pode gerar uma pessoa bastante promíscua, pode ter bastante problema nessa área, porque ela fica de todas as formas tentando, como é que fala? Tentando valorizar a sua presença, impondo o seu poder sexual e a manipulação sexual onde quer que ela esteja vivenciando.
Então pode ser um problema bastante sério para as pessoas. Pode gerar uma incapacidade de se manter monogâmico, por exemplo, mesmo tendo esse desejo de ter um relacionamento monogâmico. Eu sei que tem muita gente hoje que vive aí, né, nessa ilusão de que isso é viver relacionamentos abertos assim é uma coisa que é melhor, machuca menos. Não é bem assim que a coisa funciona. Lilith de Escorpião pode estar presente numa situação dessa, né? E aí a gente vê que as coisas não são bem tão simples quanto as pessoas imaginam. Lilith em Sagitário pode estar muito bem ligado com a relação com religiões. A dificuldade, as frustrações, o sofrimento, a dar de cara com coisas que são absurdamente chocantes e como é que fala? Não é frustrantes, mas me fugiu a palavra agora. Mas o que acontece é que eu já tive vários casos de pessoas que viveram durante muito tempo com Lilith, que tem Lilith em Sagitário, e que viveram muito tempo dentro de uma religião e em algum momento deram de cara com alguma coisa, informação absurda, absurdamente frustrante e chocante, especialmente de grandes líderes espirituais, né? E isso gerou um conflito muito grande e a pessoa sentiu a necessidade enorme de se afastar daquilo. Ou ela começou a mostrar ideias diferentes, ou ela começou a mostrar sugestões diferentes ali, ideias diferentes, e que as pessoas que viviam dentro daquilo tiraram ela de perto por ser uma herege, né? Uma coisa que afronta os alicerces das nossas crenças. A fé é um negócio bastante complicado, né? É bastante difícil, principalmente quando ela está encaixotada, né? Apertada dentro de todas as regras religiosas, né? Especialmente das que são mais radicais, onde não existe nenhum tipo de intenção de flexibilizar a nossa ideia para compreender que o outro também pode ter a fé dele e está tudo certo. Não quer dizer que ele vai arder no fogo do inferno. Quer dizer que ele acredita em uma coisa diferente da gente, está tudo bem. Lilith em Sagitário pode trazer muita dificuldade de conseguir lidar com isso. Assim como a dificuldade de lidar com tudo que está envolvido com essa energia de Sagitário, que além da fé, além da religião, também sobre a questão da missão de vida, sobre estudos superiores de especialização, faculdade, essas coisas, e também com figuras de mestre, né? Figuras que venham iluminar a vida da pessoa, né? Então, é uma pessoa que pode ter, por exemplo, estudar, sei lá, espiritualidade. Ela vai lá estudar espiritualidade e tá lá fazendo as coisas dela, tá lá tentando, tem um mestre, tem um professor, tá lá vivendo aquilo, até quando ela faz alguma coisa que dá errado ou ela não concorda com aquele processo e ela confronta o mestre de alguma forma, o mestre fica louco da vida e expulsa ela, humilha ela e expulsa ela daquela experiência. Então, o negócio pode ficar absurdamente... pode haver um rompimento muito forte e a pessoa pode nunca mais querer se conectar com aquilo lá por causa dessa experiência de dor e rejeição. É bastante difícil lidar com isso e algumas pessoas acabam se machucando de uma forma tão profunda que elas nunca mais querem se ligar a nada espiritual, de fé, de religião, né? Elas nunca mais querem saber disso. Elas podem passar por problemas muito sérios nas faculdades, no mestrado, aquela coisa, e se afastar daquilo de uma coisa, de uma forma muito, muito intensa e nunca mais voltar a tocar naquele ponto até que elas descobrem que tem aquilo lá, que aquilo interfere com a vida delas, elas cuidam daquilo e seguem, conseguem, entre certo ponto de vista, curar aquela situação e seguir um rumo diferente. Lilith em Capricórnio pode gerar uma energia que é muito similar com a energia de Virgem, que é a necessidade da excelência. O signo de Capricórnio é o signo que vai levar a gente, vai gerar uma energia interna de a necessidade de ser muito fodástico na vida e conseguir conquistar todos os objetivos e ser presidente do mundo, né? E Lilith em Capricórnio pode fazer com que a pessoa se sinta absurdamente incapaz de conseguir chegar naquilo com as próprias habilidades, porque em algum momento dela ter desejado ser
a melhor músico de violino do mundo, reconhecido pela melhor escola, não sei o que lá, todo mundo deu risada na cara dela, e quando ela foi tentar fazer aquilo, não deu certo, não funcionou, né? Então, o objetivo que ela tem de vida, o objetivo profissional, o desenvolvimento, as conquistas profissionais podem ter se mostrado muito difíceis e além da habilidade que ela tem naquele momento. Então ela pode viver uma vida meio neutra, meio tipo, vou pegar aqui o que é mais seguro, o que vai me garantir uma estabilidade e eu não posso sair daqui porque o negócio lá fora não me aceita, eu não tenho essa capacidade de realização. Isso pode vir através da percepção das próprias habilidades baseado nesse feedback de lado de fora, né? Você pode, por exemplo, ter uma pessoa, assim como o Capricórnio, pode ser, por exemplo, Lilith em Capricórnio ou Lilith de casa 10, né? Uma pessoa que é demitida com muita constância, porque ela acha que ela começa a achar que ela é incompetente. E pode ser muito bem que tenha sido coincidências, mas pode ser que ela seja incompetente mesmo. E aí ela tem que desenvolver essas habilidades. Só que como Lilith gera muito ressentimento, pode ser que a pessoa simplesmente ela resolva não fazer mais nada mesmo. Fala, não vou me esforçar porque nunca ninguém reconhece mesmo. Esses caras não merecem o meu esforço. Então eu não vou mais fazer nada. Então pode criar um estado de aceitação do seguro monótono para não passar por nenhuma experiência de rejeição de novo dentro desse ambiente. Ó, Lilith em Aquário pode ser bem fácil de interpretar, né? Foi rejeitado pelos amigos. Pronto. Bem assim, você tem um interesse de viver dentro de uma comunidade, de um grupo de pessoas que tem uma ideia X. Você está nesse grupo, acontece alguma coisa em que você está metido no meio ali, as pessoas não gostam do que você fez, da maneira como você reagiu, da maneira como você agiu, e elas te tiram de lá, elas simplesmente afastam você daquele grupo ali, tendo você culpa ou não. E isso acaba, quando você não tem uma culpa, né, quando você não fez aquelas coisas de forma intencional, especialmente quando você é mais novo, você não tem muita malícia das coisas, né? Então, às vezes, você pode ter falado alguma coisa, agido de algum jeito que você achou que ia ser engraçado, você achou que você ia ser esperto, ia ganhar algum destaque, e aquilo pegou muito mal e as pessoas simplesmente tiraram você de lá, mas você não sabia que aquilo seria daquele jeito, porque se você soubesse, você não tinha feito. Mas aí você não tem espaço para se redimir, você não consegue consertar essa história. Você está ali e vai ficar ali naquela posição, não tem como sair disso. É comum encontrar pessoas que têm aquário, Lilith em aquário, em que elas falam que elas não precisam dos outros. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de amigos, eu vivo muito bem sozinho, sabe? Não tenho a necessidade de estar com esse povo aí. O que não é bem verdade, porque todos nós precisamos de amigos, de grupos, Tem pessoas que têm uma maior necessidade de viver o tempo todo com o maior número de pessoas possíveis e pessoas que têm menos necessidade. Por exemplo, este que vos fala não é uma pessoa de grandes amigos e grupos e tal. Nunca fui. Vivo numa boa, mas eu gosto de pessoas. Eu acho legal ter amigos, acho legal sair, tomar uma cerveja, conversar e tal, na academia, um grupo de astrologia, por exemplo, eu acho bacana, eu acho legal. Mas eu não preciso que isso aconteça todos os dias. Tem pessoas que têm necessidade de estar envolvido com amigos o tempo todo, né? Com muitas pessoas o tempo todo. E tem pessoas que se isolam por um medo de passar por essa experiência de rejeição de novo. É possível que essas pessoas tenham Lilith em aquário. Pode ser que tenha Lilith de casa 11 em um outro signo também. Mas é muito parecido o comportamento disso. E isso é uma coisa que não tem tantas variantes quanto as outras casas, né, os outros signos, mas ele é muito importante, porque é uma pessoa que tem uma necessidade de estar com pessoas e se sente rejeitada constantemente, vive com um buraco dentro de si. E isso pode gerar uma solidão muito patológica, né? A pessoa pode sofrer muito com isso. Então, quem tem Lilith em aquário tem que pensar quais foram as situações que levaram ela a ter esse tipo de amargura, ou esse tipo de medo, cuidar disso e ir se direcionando de uma forma segura e terapêutica, obviamente, para poder se conectar com um grupo de pessoas de novo.
E finalmente, Lilith no signo de Peixes é outro signo que pode ser muito complexo, porque Peixes tem uma tendência a não mostrar exatamente o que acontece, mas é mais uma sensação do que está errado. Todo mundo que tem posicionamentos de posicionamentos no mapa natal em Peixes, ou casa 12, né, ou Netuno muito forte no mapa, tem uma dificuldade muito grande de conseguir pontuar ou explicar de uma forma mais pragmática o que é que está sentindo. Às vezes a sensação é um negócio que vem de dentro, a gente não consegue explicar aquilo só incomoda, aquilo dói, faz a gente chorar, faz a gente se sentir mal. E quem tem Lilith em Peixes pode ter esse comportamento, pode ter essa sensação constante ali. O que vai ajudar a gente a identificar como que isso atua é ver que casa que está isso. Que aí a gente tem que usar vários trabalhos de uma busca inconsciente por essas soluções, como por exemplo a hipnose, né? Onde você vai abrindo essas portas do inconsciente até achar alguma coisa lá no fundo, muitos anos atrás, que aconteceu que você nem lembrava, e aquilo provoca várias inseguranças e medos no dia a dia, você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Às vezes a resposta para Lilith de Peixes, Lilith em Peixes, pode ser um negócio que é muito escondido e muito difícil da gente conseguir localizar e entender que aquilo lá atrás é que veio e trouxe esse negócio para cá. Mas um sinal de que as coisas não andam bem, mesmo que você não tenha a percepção disso, é se você acaba caindo em abuso de substâncias entorpecentes. Então, o uso de drogas recreativas, inclusive maconha, inclusive processos espirituais como ayahuasca, como cogumelo, bebida, todo esse monte de coisa. Se você percebe que você é uma pessoa que tem uma tendência muito grande a buscar essas coisas como uma forma de relaxamento, como uma forma de evolução, como uma forma de compreensão do seu dia a dia, mas de uma forma muito intensa, de uma procura muito intensa para esse tipo de coisa, pode ser que haja um problema dentro de você que você está tentando tampar com alguma informação que principalmente está envolvida com essa questão do inconsciente, da espiritualidade, dos vícios, da fuga, né? Por exemplo, pessoas que toda semana vão consultar o tarô. Tem alguma coisa que não está funcionando dentro de você que precisa ser encaixado para você parar de buscar alguma coisa lá fora. O que é que precisa ser preenchido? Onde que nós vamos achar essa informação? É lá no inconsciente. E isso que eu estou explicando para vocês é um sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Isso pode funcionar para Lilith em Peixes, mas também para Sol em Peixes, Lua em Peixes, posicionamentos de casa 12, Netuno muito presente no mapa. Sempre tem alguma coisa que está escondida ali no canto, que está tentando achar essa expressão por essas outras opções do lado de fora. Então presta atenção, se você está vendo alguém perto de você que tem esse comportamento, alguma coisa não está funcionando. E precisa ter um trabalho mais direcionado, mais profundo para poder tirar essa verdade e entender o que é que está acontecendo para diminuir essa dependência. Signo de Peixes sempre gera dependência para alguma coisa se ele não está equilibrado com o que ele pode fazer. Normalmente essas questões não são óbvias, elas estão escondidas lá dentro de si, tá? Muito bem, então essa foi a análise completa de Lilith nos signos. Para você saber direitinho como que você vai lidar com essas questões de Lilith no seu mapa, em conjunção com Sol, Lua ascendente, nas casas, nos signos, precisa fazer uma sessão específica para isso. Então eu já te convido aqui, manda uma mensagem, vamos marcar uma sessão, vamos conversar sobre essas possibilidades. Quem sabe a gente precisa se manter conversando por mais um tempinho para a gente esmiuçar essa ideia e tentar tirar as melhores opções para você conseguir organizar isso dentro de você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais tem o vídeo de Lilith nas casas. Beijo para você, até mais.